Primeira parte, o livro de Sofonias. Número 4 aí. Qual o contexto histórico de Sofonias? Então Sofonias exerceu seu ministério nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias reinou entre 640 e 609 a.C. A reforma religiosa do rei de Judá aconteceu em 621 a.C., no ano 18º do seu reinado, como está em 2 de Reis 22:3. Quando ocorreu a reforma, Jeremias exerceu o ofício de profeta há 5 anos. Seu chamado deu-se no 13º ano do reinado de Josias, e esse período aí corresponde a 627 a.C. É possível que, na reforma, o rei fora encorajado por esses profetas. Evidências internas apontam para um tempo de pré-reforma em Judá, denunciando os desmandos dos reis Manassés e Amon, como está em 2 de Reis 21:16-24. Número 5 aí, qual a genealogia de Sofonias? Então é comum a menção do nome paterno nos livros dos profetas. Você vê Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés, Joel e Jonas trazem essa informação. Sofonias, porém, descreve a sua genealogia. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. A citação do nome do pai estabelecia o direito tanto à herança quanto à posição social ou aquisição de poder. A ausência de paternidade demonstra que tal profeta não adveio de família tradicional. Sofonias era trineto de Ezequias, que também fora rei de Judá. Isso lhe garantia livre acesso no governo real, bem como em outros segmentos da sociedade. Número 6. Qual a estrutura e mensagem de Sofonias? Os meios de comunicação dos oráculos divinos aos profetas eram a palavra e a visão. Os porta-vozes do Eterno deixam isso claro no prólogo de seus livros. O estilo poético predomina em todo o livro de Sofonias. O oráculo está organizado em 3 partes principais. A primeira anuncia o juízo contra as nações da terra, incluindo Judá. A segunda especifica os povos nesse julgamento global, coloca aí Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. E a terceira parte trata do castigo de Jerusalém e da restauração dos remanescentes fiéis. O tema do dia do Senhor ocupa todo o oráculo divino. Parte 2, o juízo vindouro. Pergunta número 7. O que quer dizer toda a face da terra será consumida? Então, após o dilúvio, Deus prometeu não mais destruir a terra com água. Veja Gênesis 9, de 11 a 16. Desde então, a palavra profética anunciou o juízo vindouro pela destruição através do fogo, como está no capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 8, Joel 2, 3, 2 de Pedro 3, 7 e Apocalipse 16, 8. A declaração inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra refere-se à tragédia global referida em 3, 6 a 8. Note que a expressão face da terra é igualmente usada no anúncio da tragédia do dilúvio, como está em Gênesis 6, 7 e 7, 4. Pergunta número 8. Qual a linguagem de Sofonias? Então a hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em dar à sua significação uma ênfase exagerada. A hipérbole aparece na Bíblia e por isso alguns expositores veterotestamentários defendem o uso de uma linguagem hiperbólica para o livro de Sofonias. Eles consideram forte demais a descrição do aniquilamento natural de aves, peixes, animais, seres humanos, nações e cidades, como está em capítulo 1, versículo 3 e capítulo 3, versículo 6. Número 9. Dê a descrição detalhada e mais provável sobre a linguagem usada por Sofonias. Complete. Então é verdade que na Bíblia há um emprego de hipérbole. Podemos ver em Mateus 11, 23, João 12, 19, etc. Mas não é o caso aqui em Sofonias. A descrição, os homens e os animais, e consumirei aí as aves do céu e os peixes do mar, representa o reverso da criação registrada em Gênesis 1, de 20 a 26. Ela corresponde à destruição universal e literal da criação, como está em Apocalipse 16, de 1 a 21. O dilúvio, por exemplo, foi literal e global, mas a família de Noé foi salva, como está em 1 de Pedro 3, 20. Assim como os filhos de Israel foram poupados das pragas do Egito, veja Êxodo 9, 4, 10, 23 e Números 3, 13. Agora parte 3, objetivo do livro. Pergunta número 10. Como era o sincretismo dos sacerdotes na época de Sofonias? Então a expressão quemarins com sacerdotes aponta para o sincretismo da religião de Israel com o paganismo. Quemarins é o plural do hebraico komer, usado para sacerdote pagão e aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento, 2 de Reis 23, 5, Oséias 10, 5 e aqui. Apesar da origem levítica, os sacerdotes estavam envolvidos no sincretismo religioso pagão. Número 11. Como era o sincretismo do povo na época de Sofonias? Então, sabeísmo é a prática pagã dos sabeus, o povo da rainha de Sabá. Seu culto resumia-se na prática de adivinhação e na astrologia. Judá envolveu-se nesse tipo de paganismo.
como está em 2 Reis 23:5, Jeremias 8:2 e 19:13. Malcã ou Milcom, ou ainda Moloque, era o deus nacional dos amonitas, como está em 1 de Reis 11:5-7. Sofonias denunciou o povo por adorar a Jeová numa cerimônia comum com essa asquerosa divindade. Veja o versículo 5. Isso exemplifica a realidade do ritual sincrético no meio do povo escolhido. Número 12. Como era o modismo do povo e a violência dos príncipes na época de Sofonias? Complete. Não havia nada de errado em alguém vestir a roupa do estrangeiro. O problema da vestidura estranha era o compromisso religioso de tal indumentária com o paganismo, 2 Reis 10:22. Os príncipes de Judá, provavelmente filhos de Manassés ou Amon, pois Josias era bem novo para ter filhos nessa idade, serão duramente castigados por causa da violência e do engano. O objetivo do castigo divino é exterminar o baalismo, o sincretismo, as práticas divinatórias e as injustiças sociais. Parte 4. O Dia do Senhor. Pergunta 13. Qual o significado bíblico de Dia do Senhor? Complete. O termo hebraico para dia é Yom, que pode ser dia no sentido literal, como está em Jó 3:3, ou período de tempo, como está em Gênesis 2:4. Assim, o Dia do Senhor, como está no versículo 7, ou as fraseologias similares, Dia da Ira do Senhor, como está no capítulo 2, versículos 2 e 3, e naquele dia, como está no capítulo 1, versículo 10, indicam o período reservado por Deus para o acerto de contas com todos os moradores da terra, como está em Isaías 13, 6 e 9, Ezequiel 13, 5, Joel 1, 15 e 2, 1. Esse período também é chamado de Grande Tribulação, como está em Apocalipse 7, 14. O julgamento de Judá e das nações vizinhas é o prenúncio do juízo vindouro. Número 14. O que quer dizer santificar aí? Quer dizer sacrifício, seus convidados. Então a profecia afirma que Jeová preparou o sacrifício e santificou seus convidados. Aqui, essa sentença é chamada de sacrifício, uma metáfora usada pelos profetas para indicar o juízo, como está em Isaías 34, 6, Jeremias 46, 10, Ezequiel 39, 17 a 20. O verbo hebraico para santificar é kadash, cuja ideia básica consiste em separar, retirar do uso comum, como está em Levíticos 10, 10. Assim os babilônios foram separados por Deus para a execução da ira divina sobre o povo de Judá. Agora a nossa conclusão, número 15, para completar. O juízo vindouro não é assunto descartável. Os profetas trataram dele, bem como o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Fica aqui um alerta para os promotores da teologia da prosperidade. Filipenses 3, 19 a 21. Infelizmente, entre muitos cristãos, os assuntos escatológicos são motivos de chacotas e risos. No entanto, Deus não se deixa escarnecer. O seu juízo é certo e verdadeiro e virá sobre todos que praticam a iniquidade.